Querido, abra a tua Bíblia Beloved, open your Bibles em 1 Coríntios, no capítulo 12, in 1 Corinthians chapter 12, versículo 1 até o versículo 6. verse 1 to verse 6. 1 Coríntios 12, 1 a 6. 1 Corinthians chapter 12, verse 1 through 6. Eu quero ministrar ao teu coração sobre um estilo de vida, I want to minister to your heart a lifestyle, sobre um perfil de fé, a profile of faith, modo pelo qual eu creio que Deus quer que vivamos. a mode in which I believe that God wants us to live. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e seguintes. And the word of God says in 1 Corinthians chapter 12, verse 1 through 6. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagan, somehow or others you were influenced and left astray to mute idols. Therefore, I want you to know that no one who is seeking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Outro dia eu preguei acerca desse texto. A couple days ago, I did preach over this text. Nós falamos sobre as questões ministeriais. We spoke about the Quem lembra deste ministerial, culto? Aleluia. Mas hoje eu queria um pouquinho mais a fundo but I wanted to go deeper no que Paulo está falando aqui aos Coríntios. into what Paul is speaking about to Corinthians. Paulo escreve essa carta à igreja de uma cidade chamada Corinto. Paul writes this letter to a city called Corinthian. Essa cidade fica na Grécia. And this city is located in Greece. Ele estava falando a um povo, a uma igreja que era basicamente formada por gregos. He is speaking to a church that is basically formed by Greek. Nós vamos entender que a igreja nasce num contexto judaico. We understand that church began in a Jewish context. Nós não podemos esquecer, Jesus era judeu. We cannot forget that Jesus was a Jew. Maria era uma judia. Mary was Jewish. Todos os 12 apóstolos eram All judeus. 12 apostles, they were also Jewish. A igreja é o cumprimento do judaísmo. The church is the fulfillment of Judaism. Deus introduz a sua palavra aos judeus. God introduced his word to the Jews. E a partir dos judeus ele traz o Salvador Messias. And through the Jews he brings the Messiah. E a partir do Salvador Messias, And from that point of the Messiah, Jesus Cristo, Jesus Christ, a salvação alcança todas as nações. salvation reaches all nations. Aleluia! Hallelujah. Por isso nós estamos aqui hoje. That's why we are here today. E quando o evangelho, a palavra da salvação, And in the gospel about the word of salvation, ela sai de dentro do contexto judaico. it leaves the Greek context. O primeiro povo que ela encontra é o povo grego. The first people that it finds was the Greek. E a Grécia começa a ser convertida. And Greece begins to be converted. O povo grego era um povo politeísta. The Greek people, they were polytheism was a Aleluia. Eles tinham muitos they deuses. had a lot of gods. Eu estou complicando a vida dele hoje. It's complicating my life today. Ô glória. Oh glory.
Esse povo adorava muitos These deuses. people, they would praise a lot of gods, E eles são apresentados would ao worship a evangelho. lot of gods. Eles são apresentados ao And they evangelho represented the gospel. e eles se convertem ao Deus vivo, And these people, they converted to the living God, ao Deus verdadeiro, to the true God, ao único Deus. to the only God. E eles começam a ter experiências com esse And Deus. they begin to have experiences with this God. E quando eles começam a viver experiências com esse Deus, And when they begin to have experiences with this God, eles começam a deslumbrar um mundo they begin to discover the world que até então para eles não existia. that even to that point, it didn't exist to them. E esse era o perfil da igreja primitiva. And that was the profile of the primitive church. Porque a igreja primitiva caminhava de um modo prático. Because the primitive church, they walked in a practical manner. Nós podemos dizer que do ano 30 até o ano 100, We can see here from the year 30 to the year 100, o cristianismo era praticamente Christianity was practically as ações. actions. Não havia textos. There was no text. O primeiro livro do Novo Testamento, The first book in the Old Testament, ele vai ser escrito por volta de 50, 52. it was written at about 50, 52. Imagine que Jesus morreu no ano 30, So imagine that Jesus died in year 30 até o ano 52. until year 52. Nós não temos We escritos. have no writing, no scriptures. Eles tinham o Antigo Testamento They had the Old Testament. e pregavam a partir do Antigo And they Testamento. would preach over the Old Testament. Mas Deus estava fazendo muitas coisas novas. But God is doing a lot of new things. Jesus mesmo disse: Jesus himself said it. o Espírito Santo vai ensinar coisas novas para The vocês. Spirit of God will teach you new things. O Espírito se derrama sobre o povo. The Spirit, it pours down on the people. Eles começam a viver evidências And diretas they start living direct evidence dos dons of the gifts e do poder de Deus. and of God's power. Aleluia! Hallelujah. Esse era o perfil da igreja primitiva. This was the profile of the primitive church. E era para esta igreja que Paulo estava And escrevendo. it's to that church that Paul was writing to. Por isso ele começa dizendo no versículo 1, That's why he begins in verse 1, a respeito dos dons espirituais. saying based on the gift, the spiritual gifts. Eu não quero, irmãos, I do not, brothers and sisters, que vocês sejam ignorantes. want you to be uninformed. Eu não quero que vocês ignorem. I don't want you to ignore it. E a palavra ignorante no grego And the word ignorant in the Greek, é exatamente alguém que não compreende. it means exactly a person who does not comprehend. Alguém que não tem entendimento. Somebody who is uninformed. Alguém que não pensa sobre algo. Someone who does not think about something. Que não presta atenção. That doesn't pay attention. Que não pondera. That doesn't ponder. Que não considera aquilo ali. That doesn't consider it. Paulo está dizendo à igreja: eu não quero que vocês sejam assim. Paul is saying to the church, I don't want you to be this way. Eu quero que vocês pensem sobre os dons. I want you to think about the gifts. Eu quero que vocês ponderem sobre os I dons. want you to ponder over these Eu quero the que gifts. vocês entendam os dons. I want you to understand the gifts. Eu quero que vocês percebam com a mente de I vocês want you to notice with your minds que há um Deus que se move no meio de that vocês. there is a God that moves within you. E aí ele fala ainda mais. And he goes further to say, Versículo 2. verse 2, Sabeis que outrora, quando ereis gentios, and you know that when you were pagans, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. somehow or other you were influenced and left astray to mute idols. Paulo começa a fazer uma ponte. Paul begins to connect the bridge. Ele está dizendo: a religião de He's vocês, saying your religion da qual vocês se converteram, in which you converted from, os deuses que vocês serviam the antes, gods you used to serve before, a qual ele chama aqui de ídolos mudos, in which he calls here mute idols, vocês eram guiados nessa religião. you were guided by that religion. Só que os deuses de vocês But your gods, não falavam com they vocês, did not speak to you. não se moviam no meio de They vocês. didn't move in your midst. Vocês não os conheciam, You did not know them. vocês não tinham revelação deles. You didn't have revelation of them. Porém, o Deus que vocês se converteram agora But the God in which you converted to now é verdadeiramente um Deus vivo. is truly a living God. E Ele está no meio de vocês. And He is in your midst. E Ele fala com And He vocês. does speak to you. E Ele se derrama por And He vocês. does pour out E for Ele you. batiza vocês com And He does poder. baptize you with E power. vocês não podem ignorar And you isso. cannot ignore this. Aleluia! Hallelujah.
Se vai aplaudir, aplauda o If you're Senhor. gonna applaud the Lord. É sobre isso que Paulo está falando aqui. It's about this that Paul is speaking. Porém, ao longo da história da igreja, But throughout the story of the church, muitas coisas a aconteceram. lot of things happened. Irmão, nós temos 2000 anos de fé. My beloved, we have 2,000 years of faith. A igreja não nasceu há 21 anos atrás. The church wasn't born 20 years ago. Mill Church nasceu há 21 anos atrás. Mill Church was born 21 years Mas ago. a igreja está há 2000 anos sobre a terra. But church has been over the Hallelujah. earth for 2,000 years. Aleluia! Hallelujah. Nós estamos em todas as nações. We are in all nations. Nós estamos em todos os estados. We are located in all states. Nós temos representações em todo o mundo. We have representation in Nós all somos- the world. Nós somos maior do que qualquer corporação humana na terra. We are greater than any human corporation on earth. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Ao longo da história da igreja, And throughout the church's story, o cristianismo sofreu mudanças. Christianity suffered change. Passada o tempo dos apóstolos, Passing the time of the apostles, João foi o último a morrer, John was the last one to perish. por volta do ano 100 depois de Cristo. About 100 years after Christ. Depois o cristianismo entra numa era chamado cristianismo apologeta. And after that time period, Christianity began to have a time of apologetic Christianity, Aleluia. Onde a igreja começou a defender a sua fé. where the church began to defend its faith. Depois nós entramos num tempo de grande perseguição. And then after we went through a time of persecution, E somente depois do ano 300, and only after year 300, quando o imperador se converte, when the imperial he converts, a igreja então começa a ter teorias da sua fé. then the church begins to have theorizing of their faith. Os líderes começam a se reunir Leaders begin to gather, e a doutrina começa a ser escrita. and doctrines begin to be written. Até então nós não tínhamos isso. And until then, we didn't have this. Nós temos os grandes concílios da igreja. We have the great counseling of the church. E se nós dermos um salto para o ano de 1200 mais ou menos, And if we jump forward about 1,200 years, nós vamos chegar na Idade Média, we will get to the medium age, na predominância católica, where Catholicism is predominant, quando o conhecimento bíblico era restrito aos padres, when the knowledge of the Bible is restricted to the priests, onde as pessoas não tinham acesso à Bíblia. where people didn't have access to the Bible. As pessoas não sabiam nem ler. People didn't even know how to read. E é nesse tempo que Deus levanta a reforma protestante. And it's during that time that God rises up the Protestant Reformation Que nós celebramos agora no último dia 31. that we celebrated the last day of 31. Amém? Amen. Espero que você não tenha celebrado o Halloween. And I really hope that you didn't celebrate Halloween. Nós celebramos a reforma. We celebrate the Reformation. Hallelujah. Hallelujah. Deus começa a restaurar a sua igreja. God begins to restore his church. Deus levanta um homem God rises up a man chamado Lutero called Luther, e ele diz: a salvação é pela graça, and he says that salvation is through grace. não é por obras, It's not through works. não pode ser comprada. It can't be bought. Todos precisam ler a Bíblia. Everybody needs to read the Bible. Todos precisam ter acesso à palavra. Everybody needs to have access to the word. Então se começam traduções da Bíblia. And so then begins translations of the Bible. Aleluia! E é tão tremendo, irmãos, porque a reforma não é só religiosa. And so my beloved, transformation is not just religiously. Porque quando a Bíblia é traduzida para o alemão, Because when the Bible is translated to German, se percebeu que o povo não sabia ler. the people noticed that they couldn't read. Então vamos criar escolas. And so let's create schools. Por isso que hoje você vê uma igreja That's why you see a church. e ao lado da igreja tem o quê? And beside the church there is what? Uma escola. A school. Isso as igrejas protestantes. Those are the Protestant churches. Porque precisa aprender a ler Because they need to learn how to read para poder ler a Bíblia. to be able to read the Bible. Está comigo aqui? Are you with me? A partir da reforma protestante, And after the Protestant Reformation, começaram movimentos then movements begin to de happen renovação dentro da igreja. of renewal in the church. O próximo movimento é chamado de movimento pietista.
The next movement is called the Pietist movement, ou puritanos, or Puritan, de onde muitos vieram e fundaram a nação americana. where a lot came from who founded America. A nação americana foi fundada por cristãos puritanos. The American nation was founded by Puritan Christians. Eles criam que não apenas eram salvos pela graça, They believed that they were not only saved by grace, mas que agora deveriam viver à altura but now they had to live, e abandonar o pecado. that they would have to live at this high point and abandon sin. A partir dali surgiu um outro movimento, And after that point, then another movement came chamado movimento de santidade, called the Holiness Movement, aonde a igreja começou a entender where the church began now to understand que ela devia se afastar do mundo. that it should distance itself from the world. Aleluia! Hallelujah. Nós estamos falando de anos de história. And we're talking about years of story. E nós chegamos no ano de 1900. And then we come to the year of the 1900s. 1500 a reforma. Year 1500s was the Reformation. Estamos no ano de 1900. Now we're in the year 1900s. Tá comigo aqui? Are you following? 1908, 1908, Estados Unidos, United States. Rua Azusa. Azusa Street. Azusa Street. Azusa Street. Aleluia. Ok? Azusa Street. O que acontece na Rua Azusa? And what happens on the street, Azusa? O Espírito Santo desce sobre a igreja. The Holy Spirit falls over the church. Homem chamado William Seymour, A man called William Seymour, homem negro, a black man que estudou teologia who studied theology pro lado de fora da porta. outside of the door. Ele não podia entrar He dentro da... couldn't go in, Então ele ficava na porta, so he would stay at the ouvindo o door, professor listening to the e teacher estudando teologia, and studying theology porque ele era negro. because he was black. Era um tempo de racismo extremo. It was a time of extreme racism. Esse homem tinha uma igreja This man had a church, e em uma reunião and in a meeting, Deus batiza uma mulher no Espírito Santo. God baptizes a woman in the Spirit. Aleluia! Hallelujah. E quando eles veem aquele mover, And when they see that move, eles começam a orar they begin to pray. e Deus batiza outra pessoa. And God then baptizes E another batiza outra person. pessoa. And then another person. E o povo começa a falar em línguas. And then the E o people povo começa a begin, profetizar. Pode aplaudir o and Senhor. then people begin to prophesy. Porque Deus está restaurando a sua igreja. Because God is restoring His church. Em pouco mais de 100 anos de história, And a little bit moving forward, a little bit more, 100 years, o movimento pentecostal, the Pentecostal movement que recebeu esse nome a partir de Azusa, that received this name after Azusa, fazendo referência ao dia de Pentecostes de Atos 2, referring to the day of Pentecostal in Acts 2, em pouco mais de 100 anos, a little further, 100 years, o fogo pentecostal the Pentecostal fire, invade toda a terra. it invades all of earth. Aleluia! Hallelujah. Hoje nós somos aqui, Today we are here. nós somos uma igreja We pentecostal are a Pentecostal church por causa desse movimento. because of this movement. Nós somos herdeiros deste We are movimento. heirs of this Você movement. está comigo aqui? Are you following along? E por que eu dei toda essa volta histórica? Now, why did I go around this whole story? Porque você precisa entender aonde você está. Because you need to understand where you are Como igreja, as a church. você tem que abrir a sua mente You have to open your mind e abrir a sua visão. and open your vision. Você não é apenas um cristão. You're not simply just a Christian. Deus não está cuidando só da sua vida. God isn't just taking care of your Você life. está inserido no propósito You're maior. inserted in a greater Nós somos purpose. igreja. We are church. Nós somos povo. We are people. Deus está fazendo algo sobre a terra. God is doing something over the Deus world. está derramando poder sobre a terra. God is pouring down power Deus over the está world. preparando um povo para si. God is preparing a Ele people for virá. him. He is coming. Aleluia. Hallelujah. Aplauda o A Senhor. round of applause for Jesus. Applaud the Lord. Quando Deus restaura os dons, When God restores the gifts, quando Deus restaura a sua presença, when God restores His presence, nós entramos num nível, numa we atmosfera enter a level, an atmosphere que nos remete à igreja bíblica. that emits the biblical church. E é nessa visão, And it's in irmão, that vision, my brothers, que eu quero que você olhe de novo o texto de 1 Coríntios. that I want you to return
to the text in Corinthians, Aonde Paulo não está falando somente aos coríntios. where Paul isn't just talking to the Corinthians. Ele não está falando somente ao mundo grego. He's talking to the Greek world. Esse texto faz sentido para mim e para você hoje. He's not only talking to the Greek world, but this text makes sense for me and you today. Cutuca o irmão assim do lado. So bump your brother that's next to you Ele diz assim, irmão, and say, beloved, ouça o que a Bíblia diz. listen to what the Bible says. Não seja ignorante Do not be ignorant acerca dos dons espirituais. about the spiritual gifts. Não seja ignorante. Do not be uninformed. Do not be ignorant. Não negligencie. Don't neglect. Não fique à margem. Don't be by the margin. Entenda, Understand. busque, Seek. compreenda. Comprehend. Porque antes, Because before, quando você era de outra religião, when you were in a different religion, quando você era de uma visão que não compreendia isso, when you were in a vision that didn't comprehend this, quando você não compreendia que Deus se manifestava do nosso when meio. you didn't comprehend that God manifested himself in Mas our midst. agora, But now, vocês se converteram. you converted. Quem se converteu aqui? Who has converted here? Aleluia. Hallelujah. Você precisa conhecer. You need to know. Você precisa ouvir a voz do apóstolo Paulo. You need to hear the voice of Apostle Paul. Você tem a fé apostólica? Do you have apostolic Você tem a faith? mesma fé dos apóstolos? Do you have the same faith as the apostles? Quem tem a fé apostólica, levanta a mão aqui. Who has apostolic faith? Here, raise Aleluia. your hand. Você Hallelujah. crê no que os apóstolos Do you criam? believe in what the apostles believed in? Pois eles criam nos dons. Because they believed in gifts. Você precisa crer nos dons. You need to believe in gifts. Você precisa buscar os dons. You need to seek gifts. Aleluia. Hallelujah. Paulo está chamando a igreja, Paul calls on the church, como eu já disse, para não ser ignorante. as I said before, to not be ignorant. Existe uma leitura errada de 1 Coríntios. There is a certain reading of this word. Porque Paulo ele está normatizando. There is a certain misunderstanding of this word because Paul is normalizing. Ele está colocando normas no culto. He is putting norms for the service, for church. Imagine, irmãos, um povo And so, my beloved, imagine a people que adorava imagens de esculturas, who would praise images, sculptures, que nunca ouviram a voz de um Deus, that never heard a voice of a God, nunca perceberam um Deus no meio deles, that they never noticed a God that was in their midst. viviam uma religiosidade cega. They would live a blind religion, Agora se convertem, but now they convert recebem perdão. and they receive forgiveness. Quem recebeu perdão aqui, Who irmão? here received forgiveness? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Quem recebeu perdão Who here received forgiveness? e o vazio foi embora And then that emptiness, it left. e o peso saiu. And that weight Eu não left. tenho mais culpa. And now I have no more faults. Meu Deus, que tamanha alegria. My God, what joy. E mais do que isso, And more than this, esse Deus fala, that God speaks Ele se derrama sobre mim, and He pours down over me. Ele me faz falar em mistérios, And He makes me speak in mystery. Ele fala através de outros He irmãos. speaks through other brothers. Os demônios estão indo embora, Demons are leaving. as pessoas estão sendo curadas. People are being healed. Irmão, esse povo saiu da casinha, My beloved, these people, they left that little home. esse povo enlouqueceu, These people, they've gone mad. e o culto enlouqueceu junto. And in service, it also went mad. Você está entendendo? Are you understanding? Eles só queriam falar em língua, They just wanted to speak in eles tongues. só queriam profetizar, They just wanted to expulsar prophesy, demônio, expel curar demons, enfermo, heal the ill, cantar sing cânticos espirituais. spiritual songs. Aleluia! Hallelujah. Eles estavam famintos. They were hungry. Aplauda o Senhor. Applaud the Lord. Porém, But na sua intensidade, in their intensity, eles estavam fazendo algumas coisas they erradas. were doing some things wrong. E aí Paulo diz assim, calma lá, gente. And Paul says, calm down, guys. Nós vamos botar ordem na casa. Let's put order in the home. Nós vamos estabelecer regras do culto. Let's establish rules for the service. Paulo não está bloqueando os dons. Paul isn't blocking the gift. Ele não está limitando os dons. He is not limiting the gifts. Ele está estabelecendo. He is establishing. Aleluia. Hallelujah.
Ele está dizendo, enquanto um prega, He is saying, while one is preaching, os outros escutam. the others listen. Imagina, eu estou pregando aqui Now imagine if I was preaching e tem here, 5, 6 profetas profetizando ao mesmo tempo. and there are 6, 7 prophets prophesying at the same time, Mais 3 ou 4 levantando e falando em línguas. and 3 or 4 others standing up speaking in tongues. E aí uma pessoa está sendo curada aqui And then a person is being healed here, e 2 estão sendo libertos de demônio lá no fundo. and 2 are being freed from demons in the back. Meu Deus, que confusão. My God, what confusion. Essa era a igreja de Corinto. That was the church of Corinthian. Amém? Amen. Paulo não está dizendo, eu não quero que vocês falem línguas. Paul isn't saying, I don't want you to speak in tongues. Ele está dizendo, eu preciso que vocês regrem. He's saying, I need you to establish rules. Aleluia. Hallelujah. Um de cada vez. One at a time. Todos podem profetizar. All can prophesy. Todos podem ser All curados. can be healed. Todos vão ser libertos. All will be Mas Deus não é delivered. Deus de confusão. But God is not a God of confusion. Amém? Amen. Muitos leem esse texto A lot read this text e as regras do apóstolo Paulo and the rules of Apostle Paul, e acham que ele está limitando as and coisas. they believe that he is limiting things. E a partir disso, não, nós não podemos fazer tal coisa. And after that, I can't do certain things. Não é o que a Bíblia está It's dizendo. not what the Bible is saying. Havia um zelo apostólico. There was apostolic zeal. Havia uma forte preocupação There was a strong worry e um desejo no coração dos and a apóstolos desire in the apostles' para hearts que a igreja recebesse poder. so that the church may receive power. Abra comigo em Atos capítulo 8, Open with me in Acts chapter 8, versículo 14 e 17. verse 14 to 17. Aleluia. Você está comigo aqui? Hallelujah. Are you still with me? Você está preparado o que Deus quer fazer sobre Are a you sua vida? prepared for what God wants to do over your life? Atos capítulo 8, Acts chapter 8, versículo 14 e 17. verse 14 to 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. And when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers Then they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit had not yet come on any of them. They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. A Bíblia diz que o evangelho sai de Jerusalém. The Bible tells us that the Bible leaves Jerusalem E chega até a região de Samaria. and it arrives in the region of Samaria. E as pessoas se convertem em Samaria. And the people convert in Samaria. Mas os apóstolos que estavam em Jerusalém, But the apostles that were in Jerusalem, eles ouvem, they hear sabem que Samaria foi evangelizada. and they know that Samaria was evangelized over. Pessoas estavam sendo salvas. People there were being saved. Mas faltava algo. But there was something missing. Faltava poder. Power was missing. Então Pedro e João And so Peter and John, são enviados pelos outros they are apóstolos sent by the other apostles para que fossem até a igreja de Samaria. so that they may go to the church in Samaria. Essa nova comunidade de fé de Samaria, And this new community of faith in Samaria, para que orassem por eles. so that they may pray over them, E orando por eles, and then praying over them, eles fossem batizados no Espírito. they would then be baptized in the Spirit. Você está entendendo? Are you understanding? Há uma preocupação apostólica aqui. There is a apostolic worry here. Há uma preocupação de visão. There is a worry of vision. A igreja está crescendo, Church is growing, mas ela não pode crescer só de um lado. but it can't just grow on one side. Ela não pode só alcançar vidas. It can't just reach A lives. igreja não é apenas salvação. Church is not simply salvation. Precisa algo mais. There needs to be a bit more. Precisa revestimento de There poder. needs to be
power. Então esses homens, And so these men, estrategicamente, strategically, são enviados a they Samaria are sent to Samaria para que o povo seja batizado no Espírito so Santo. that the people can be baptized in the E a Spirit. Bíblia diz que quando eles chegam lá, And the Bible tells us that when they arrive, versículo 17, verse 17, eles impõem as mãos sobre os novos they crentes place their hands over the new believers e eles são batizados no Espírito Santo. and they are baptized in the Holy Spirit. Aleluia! Hallelujah. Você já aceitou Jesus? Have you accepted Jesus? Você andou a meia perna. You've walked A metade. halfway. Você precisa da segunda parte. You need the second part. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. You need to be baptized in the Spirit. Eu venho aqui nesta manhã, And I've come here this morning como João e Pedro foram a Samaria. as John and Peter went to Samaria. Eu venho dizer a você, Mill Church, And I've come to tell you, Mill Church, você precisa andar na salvação you need to walk in salvation e no poder de Deus. and in the power of God. Há uma liberação do poder de Deus There is a deliverance in the power of God que está reservada para a sua vida. that is reserved for your life. E Ele quer derramar sobre você And He nesta wants to manhã. pour it down on you this morning. Hallelujah. Hallelujah. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Corinthians chapter 12, versículo 31. verse 31. O mesmo texto de Coríntios, The same text in Corinthians, onde Paulo começa a falar sobre os dons. where Paul begins to speak about the gifts. Ele diz no versículo 31: He says in verse 31, Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. now eagerly desire the greater gifts Com zelo. with zeal. Você tem tido zelo Have you had zeal para buscar os dons? over the gifts, to seeking the gifts? Estamos entrando numa semana de consagração. We are entering a week of consecration. É uma grande oportunidade It is a great opportunity para você orar pelos dons do Espírito. for you to pray for the spiritual gifts Com zelo. with zeal, with desire, Zelosamente. Oh, glória. with desire, Com intensidade. with intensity. Busque com zelo. Seek with Ele zeal. diz os melhores dons. He says the greater gifts. Ele não está dizendo que existem dons melhores dos que os outros. He's not saying that there are greater gifts from one another. Você precisa entender a perspectiva do apóstolo. You have to understand the perspective of the apostle. Ele está falando para a igreja, He is saying to the church, na perspectiva da sua escrita, in the perspective of the scripture, os melhores dons the best gifts são aqueles que servem a igreja. or the greater gifts are the ones who serve the church. Está comigo Are you aqui? following along? Por isso ele diz, você vai buscar um dom, That's why he says when you're going to seek a gift, busque um dom seek a gift que vai servir ao teu irmão. that will serve your brother. Por isso ele diz, o que profetiza That's why he says the one who prophesies é maior do que o fala em línguas. is greater than the one who speaks in tongues. Porque o que fala em línguas Because the one who speaks in tongues, é para mim. it's for me. Agora é muito melhor But it's much greater. eu ter um dom, I have a gift não somente para mim, that's not only for myself, mas para o meu irmão. but it's for my brother. Está comigo Are you aqui? following along? Busque dons Seek gifts que vai edificar o seu irmão. that will edify your brother. Estes são os melhores, Those are the greater, segundo a palavra de Deus. according to the word of God. Aleluia. Hallelujah. 1 Tessalonicenses, 1 Thessalonians capítulo 1, versículo 5. chapter 1 verse 5. Quando Paulo escreve esta carta When Paul writes this letter, a uma outra cidade grega it's to another Greek city chamada Tessalônica. called Thessalonian. Havia uma comunidade de crentes ali. There was a community there of Christians, E ele está escrevendo a esta igreja. and he's writing to this church. E ele diz assim, versículo 5. And he says in verse 5, 1 Tessalonicenses 1, 5. 1 Thessalonians, Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. and it says, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we lived amongst you for your sake. Aleluia. Hallelujah. Olha o que Paulo está falando. Look at what Paul is saying. A minha pregação, My preaching, o meu ministério, my ministry, não foi apenas palavra, it wasn't just words, mas ele foi principalmente poder. but it was especially power. Aleluia. Hallelujah.
Infelizmente, And unfortunately, depois da Reforma Protestante, after the Protestant Reformation, a igreja se tornou muito racional. the church became a lot more rational. Por muitos anos o povo não compreendia nada. For many years, the people didn't comprehend anything. Agora eles têm acesso às But escrituras. now they have access to the scriptures. Agora a escritura começa a ser pregada novamente. And now the scriptures begin to be preached once again. Até a reforma não tinha cadeiras na igreja. Until the reform, there was no chairs in the O church. povo ficava em pé. People would just stand. As reuniões eram feitas em latim. The meetings would be done in Latin. E a partir da reforma, And then after the Reformation, a palavra é entregue novamente ao povo. the word is now, the scriptures are now given to the people once again. Porém, isso leva a igreja But now it takes the church a uma racionalidade, to a rationality, a uma intelectualidade. to an intellectual. E a igreja começa a valorizar And now the church, now the church begin to value extremamente extremely a palavra. the word, the scripture. Amém? Amen. Não se tinha a palavra There wasn't the word, e agora eles têm a palavra. and now they have the word. Eles saem de um extremo They leave one extreme e vão para o outro extremo. and they enter another extreme. Por isso nós vemos hoje muitas igrejas racionais. That's why we see a lot of churches nowadays that are rational. Isso é uma herança da reforma. That is an inheritance of the Reformation. Mas nós vemos aqui nesse But texto we see here in this text, o apóstolo Paulo dizendo: Apostle Paul saying, eu não fui só com palavra com vocês. I didn't just come to you with words. O evangelho chegou até The vocês, gospel arrived to you não somente em palavra. not just in words. Você precisa conhecer a You palavra. have to know the word. Você precisa ler a Bíblia. You need to read the Bible. Você precisa entender doutrina. You need to understand doctrine. Mas você precisa entender o poder de Deus. But you need to understand the power of God. Jesus disse: errais, Jesus said errais, that you fault porque vocês não conhecem a palavra because you do not know the word e vocês não conhecem o poder de Deus. and you do not know the power of God. Tá comigo aqui, igreja? Are you with me, church? 1 Coríntios capítulo 2, 1 Corinthians chapter 2, versículo 4 e 5. verse 4 and 5. O tempo está contra mim. The time is against me. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5. O mesmo apóstolo Paulo The same Apostle Paul. está falando de novo à igreja aos He is Coríntios. now speaking to the church in Corinthians. A minha palavra My word, e a minha pregação my message and my preaching não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, were not with wise and persuasive words, mas em demonstração do Espírito e de poder. but with the demonstration of Spirit's power. Aleluia! Hallelujah. E por que ele diz isso? And why does he say this? Para que a vossa fé So that your faith não se apoiasse might not rest em sabedoria humana, on human wisdom, mas sim but no poder de Deus. on God's power. Aleluia! Hallelujah. Aplauda o Senhor. Applaud the Lord. A sua fé precisa estar apoiada Your faith needs to be no poder de Deus. your faith needs to be on the power of God. Você precisa conhecer o poder de Deus. You need to know the power of God. Você não pode ser ignorante. You cannot be ignorant. Você tem que buscar com zelo. You need to seek. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. You need to be baptized in the Holy Spirit. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Thessalonians chapter 5. Paulo dá uma ordem. Paul gives an order. Não apagueis o Espírito. Do not quench the Spirit. Não desprezeis as profecias. Do not treat prophecies with contempt. Não deixe o Espírito apagar na sua vida, irmão. Do not let the Spirit quench. Você precisa andar cheio, You need to walk filled, incendiado. inflamed. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah.
Você precisa andar cheio, You need to walk filled, falando em línguas, speaking in tongues, profetizando, prophesying, expulsando demônios, expelling demons, curando os enfermos, healing the ill, manifestando a graça, manifesting the grace, mostrando a este mundo lá fora, showing the world outside há Deus vivo, that there is a living God. Ele está no nosso meio, And He is here in our Ele midst. continua operando. He still operates. Aleluia! Hallelujah. 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timothy chapter 4, versículo 14. verse 14. Eu encerro com o conselho de Paulo. And I end with a tip from Paul. Ele está falando a Timóteo. He is saying to Timothy, Paulo fundou a igreja de Éfeso. Paul, he founded the church in Ephesians. Ele fica por 2 anos nessa He cidade. stays in that city for 2 years. Atos capítulo 19. Acts chapter 19. Quando ele sai de Éfeso And when he leaves e dá sequência à sua viagem missionária, and he gives sequence to his missionary travels, ele deixa Timóteo como pastor dessa he igreja. leaves Timothy as the pastor of these churches. Por isso ele escreve cartas a That's Timóteo. why he writes letters to Timothy. São chamadas epístolas pastorais. They're called the Cartas. pastoral epistles, Onde ele dá conselhos, where he gives counseling, como pastorear, how to pastor, como cuidar da igreja. how to take care of a church. E ele está falando a esse moço. And he's telling this young man, Ele era jovem de idade. he was young in age. Quando ele começa a andar com Paulo, ele tinha seus 16 When he anos. starts walking with Paul, he was 16 years old. Talvez aqui ele está nos seus 20. Here he's probably maybe Ele é novo de idade he is young in age, e novo de experiência ministerial. and young in ministerial experiences. Então Paulo dá conselhos a ele. So Paul gives him counseling. Em 1 Timóteo And 4,14, in 1 Timothy 4:14, ouça o que ele diz. listen to what he says. Essa palavra é para você nesta manhã. This word is for you this morning. Não te faças negligente com o dom que há em ti. Do not neglect your gift which is given you, Com o qual te foi concedido mediante profecia e imposição de mãos do presbitério. which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Ele está dizendo a esse jovem pastor: He is saying to this young pastor, não negligencie o dom. do not neglect the gift. Não negligencie aquilo que Deus te deu. Do not neglect what God has given you. Há uma graça sobre a tua vida. There is a grace over your life. Há uma unção sobre a tua vida. There is an anointment over your Há life. dom sobre a tua vida. There is gift over your life. Deus te deu algo. God has given you something. Não negligencie. Do not neglect it. Não seja ignorante. Do not be ignorant. Busque com zelo. Seek with zeal. Não se firme somente na palavra. Do not firm yourself only on Você words. precisa da palavra, You need the word, mas você precisa do poder de Deus. but you need the power of God. Aleluia! Hallelujah. Eu quero orar por você And I nesta wanted manhã. to pray for you this morning. Vamos colocar de pé Let's nesta all hora. stand this moment. Há algo do Espírito a ser derramado nesta There manhã. is something from the Spirit to be poured down this morning. Arabassuri andarabachevias. Queria chamar o pessoal do louvor. I wanted to call the worship team. Há algo do Espírito a ser derramado aqui. There is something of the Spirit to be poured down here. Há um batismo de fogo a ser derramado aqui. There is a baptism of fire to be poured down here this morning. Há um batismo de poder sendo preparado para você. There is a baptism of power being prepared for you. Há um revestimento de unção. There is a reclothing of anointment. Há um passo maior para você dar. There's a greater step that you can take. Há um outro nível que Deus quer te levar. There is a new level that God wants to take you. Deus quer tirar você da racionalidade. God wants to take you out of the rationality. Deus quer tirar você do controle. God wants to take you out of control. Há um poder sobrenatural There is a supernatural power disponível para você. that is obtainable to you. Ele quer derramar sobre a sua vida. He wants to pour down over your life. Que você o conheça. May you know him. Que você desfrute. May you take fruit. Se você já é batizado no Espírito Santo e fala em línguas, If you're already baptized in the Spirit and you speak in tongues, faça como o apóstolo Paulo diz. do as Apostle Paul says. Começa a falar consigo mesmo e Deus. Start speaking between you and God. Comece a falar em outras línguas. Begin to speak in other tongues. Se você ainda não fala em outras línguas, comece
a falar na sua língua natural. And if you don't speak in other tongues, if you don't speak in tongues, begin to speak in your natural language. Comece a propor ao seu coração zelo. Begin to proportion your heart for zeal. Ele derrama água sobre quem tem sede. He pours down water for those who are thirsty. Jesus se levanta Jesus, he rises, he stands no meio da festa judaica. in the midst of the Jewish party. E ele diz: quem tem sede? And he says, who thirsts? Quem tem sede? Who thirsts? Quem tem sede nesta manhã? Who thirsts this morning? Quem quer mais? Who wants more? Quem deseja Who mais? desires more? Quem deseja subir a um nível mais alto? Who desires to go up a higher level? Ser envolvido Be involved numa atmosfera sobrenatural. in a supernatural atmosphere. Ele já está He aqui. is already here. A sua nuvem já está aqui. His cloud is already here. Jesus diz: quem tem sede? Jesus said, who thirsts? Venha a mim. Come to me E beba. Venha a mim, diz o to Senhor. me, says the Lord. Se você quer receber mais do If you Espírito, want to receive more of the saia do Spirit, seu lugar. leave your spot. Venha até o altar. To the altar. Porque o Senhor nesta manhã The Lord this vai te batizar com poder.